Som, oi. Amém. 1 Coríntios capítulo 15. Essa noite especial nós não vamos dar sequência à nossa série sobre a oração do Pai Nosso. Hoje vamos pensar um pouquinho a respeito desse tema tão importante, que é a ressurreição. No domingo de hoje, neste domingo, nós fazemos menção, nós nos lembramos da Páscoa, nos lembramos da ressurreição de Cristo, Páscoa que já era celebrada nos dias de Cristo, a Páscoa que, para o povo do Antigo Testamento, apontava para a saída do Egito, quando Deus, com mão forte e poderosa, tira o povo que estava cativo no Egito, para levá-los à terra prometida. Você se lembra muito bem da passagem, ou das passagens, em que nós vemos ali Deus quebrando o coração de Faraó, por meio de pragas, e a última das pragas, a 10ª praga, era a praga dos primogênitos. Da mesma forma como Faraó havia exterminado praticamente todas as crianças hebreias, Deus agora também traria juízo sobre todo o povo, não só egípcios, mas também sobre os hebreus, também sobre os israelitas, a não ser que eles passassem nos umbrais de suas portas o sangue de um substituto, o sangue de um cordeiro. Na casa dos israelitas não morreria nenhum primogênito, porque um cordeiro foi entregue, um cordeiro foi morto, e então o sangue foi aspergido, e quando o anjo do Senhor passou sobre os arraiais no Egito, ao contemplar a marca do sangue na fronte da porta daquelas casas, aqueles que ali estavam eram guardados debaixo desse sangue. Essa é a visão que nós temos da Páscoa do Antigo Testamento, e os judeus foram ensinados pelo próprio Deus a celebrarem ano a ano essa mesma Páscoa, a se assentarem com as suas famílias, a comerem um cordeiro inteiro, juntamente com ervas amargas, a mergulhar um pouquinho destas ervas numa aguinha com sal, como quem simboliza as lágrimas que escorriam dos seus olhos no momento de dor e de aflição. E ao longo da história do povo de Israel, esta refeição de Páscoa foi formatada, de forma que hoje ainda os judeus celebram a Páscoa mais ou menos da mesma forma como Jesus celebrou, juntamente com seus discípulos, uma refeição que dura em média de 4 a 6 horas, eles começam aí às 6 horas da tarde, e muitos vão entrando à madrugada, num tempo em que eles olham para os elementos, eles provam os elementos, eles comem os elementos, mas a parte mais importante da refeição pascal está em ensinar a próxima geração. Em cada um dos atos da refeição pascal, ainda na vida dos judeus dos dias de hoje, cada vez que eles vão ter um ato, eles fazem uma pergunta às crianças, ou as crianças perguntam e os pais respondem o que significam cada um daqueles elementos, para que eles se lembrem da saída do Egito para a terra prometida. Nós vamos entender depois no Novo Testamento que tudo isso era uma sombra, que tudo isso apontava para o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, e que nós somos estes que fomos poupados da morte, porque temos em nossa vida, em nossos umbrais, o sangue de um cordeiro substitutivo. Jesus é este cordeiro. Então, ao longo de toda a vida de Jesus, ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos, até aquela última Páscoa, prestes a ser entregue à cruz, quando Jesus toma o pão, toma o cálice, e agora ressignifica diante dos olhos dos seus discípulos, explica, expande o que significa de fato a Páscoa. Ele diz: este pão que é partido é o meu corpo, e este cálice que é bebido é o meu sangue que está sendo derramado. Jesus está dizendo: tudo que vocês viram até agora culmina aqui. Toda a história que vocês têm repetido ao longo de séculos, ao longo de gerações, aponta para mim. Jesus é o Cordeiro. Mas ele não foi apenas o Cordeiro imolado, não foi apenas o Cordeiro que morreu, ele foi aquele que ressuscitou. E falar sobre a ressurreição é tão necessário para nós, queridos. Ressurreição não é um mero detalhe na vida cristã. Ressurreição não é um mero detalhe na fé cristã. Na verdade, a nossa fé ela é ancorada na ressurreição. A salvação, ela está implícita de que nós cremos na ressurreição, não só na morte de Jesus pelos nossos pecados. O Evangelho de Jesus é este que apresenta a nossa dívida, que apresenta o nosso pecado, que apresenta a nossa incapacidade de vencermos o nosso pecado, de pagarmos o preço pelo nosso pecado. Mas o Evangelho apresenta aquele que pagou o preço pelo pecado, aquele que morreu a nossa morte
e que nos imputou a sua justiça. E isso acontece de maneira cabal no ato da sua ressurreição. Falar sobre o Evangelho é falar sobre ressurreição. A divindade de Jesus está ancorada na sua própria ressurreição. Romanos capítulo 1, versículo 4 diz que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, falando sobre Jesus, com poder pela sua ressurreição de entre os mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Foi por meio da sua ressurreição de entre os mortos que Jesus foi declarado o próprio Filho de Deus. Ainda na ressurreição de Cristo repousa o senhorio de Jesus. Romanos capítulo 14, versículo 9 diz que por esta razão Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e mortos. A ressurreição de Cristo também é a base da nossa justificação. Romanos 4, 25 diz que ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A nossa justificação se dá de maneira cabal na ressurreição de Cristo. Não só isso, mas também a nossa regeneração está apoiada na ressurreição de Cristo. 1 de Pedro capítulo 1 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. A nossa fé está completamente ancorada na ressurreição. A nossa salvação está ancorada na ressurreição. Romanos capítulo 10, verso 9 diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo deixa de maneira bem clara a condição para de fato sermos salvos. Cremos, mas cremos em quê? Paulo diz, se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e se você crer em seu coração que Ele ressuscitou de entre os mortos. Paulo está aqui no capítulo 15, elaborando argumentos, apontando para Jesus, para falar a respeito da ressurreição do último dia dos cristãos. Havia uma dissensão ali naquela igreja, a igreja de Corinto era uma igreja muito bagunçada. Se você já leu a carta aos Coríntios, vai se lembrar disso. Tem muita treta, tem muito rolo ali, tem coisa que você fala assim, como é que esse negócio é a igreja de Jesus? Era irmão processando irmão, era o cara dormindo com a própria madrasta, era gente que desprezava os mais pobres, era gente que na hora do culto fazia uma algazarra, era um linguaredo, era um negócio assim, sem nenhum tipo de controle, ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Quando eles iam celebrar a ceia, enquanto uns comiam até estufar o botão da calça, tinha gente que ia para casa morrendo de fome. Tinha entre eles, na hora da ceia, gente que bebia até cair de bêbado. Uma igreja muito complicada. E dentre as complicações que Paulo está endereçando na sua carta, ele fala a respeito daquilo que eles estavam discutindo, de que não existe ressurreição. Ninguém vai ressuscitar, diziam eles. Essa, inclusive, era uma visão muito estranha para o pensamento grego da época. Essa ideia de uma alma ou um espírito que já não pertence mais a um corpo, retornar a esse corpo, parecia algo completamente estranho, ou algo que era um retrocesso, uma vez que na mentalidade grega da época, a expansão do imaterial, a expansão do espírito, da alma, é que sim era a libertação. Nós estávamos presos, eles pensavam, estamos presos em um corpo, e enquanto nós não nos livrarmos desse corpo, nós não vamos atingir esse ápice. Então alguém que já havia se separado do seu corpo, ter um corpo de volta, na cabeça grega não fazia o menor sentido. E os corintianos aqui, o povo da igreja de Corinto, estavam imersos nesta cultura, e começaram a dizer, não vai haver ressurreição. Então Paulo começa agora a falar da ressurreição de Jesus como sendo base para a ressurreição do último dia. Diz, se vocês dizem que não tem ressurreição, então nem Jesus ressuscitou. Esse é o argumento de Paulo. E ele vai dizer aqui no capítulo 15, no versículo 1, falando também a respeito da salvação que está ancorada na ressurreição, ele diz, irmãos, 1 Coríntios 15, 1, irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam, e no qual estão firmes. Verso 2, ele diz, por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Vocês estão salvos, desde que se apeguem ao evangelho. E no que consiste esse evangelho? Ele diz no versículo 3, pois o que primeiramente lhes transmiti, foi o que eu recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo diz as Escrituras. Paulo está dizendo o que é o Evangelho. Ele diz: o Evangelho é esse. Cristo morreu pelos nossos pecados, assim como diz a Escritura. E ele ressuscitou. Ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, também como diz a Escritura. Paulo está dizendo: a nossa salvação está ancorada no fato da ressurreição. Então, isso é algo que precisa ser pacificado em nossos corações. Qualquer religião por aí afora não depende que os seus professores, mestres, nem mesmo as suas divindades estejam vivos, tenham ressuscitado. Se você vai até o túmulo de Buda, você vai encontrar um túmulo muito bem ornamentado e muito bem cuidado. E os budistas sabem muito bem que o corpo de Buda está lá. Mas isso não faz a menor diferença para a filosofia budista. Diferentemente, o cristianismo depende do fato histórico do nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. Jesus não é uma mera ideologia, Jesus não é uma mera filosofia, Jesus não é uma mera pregação de bons costumes. Jesus é o próprio Filho de Deus. E Deus não pode permanecer morto. Porque se a morte vence Deus, a morte é maior do que Deus. Então Jesus precisa ressuscitar, para que de fato ele seja visto como Deus e possa de fato conquistar para nós justificação. Então a ressurreição de Cristo não é só algo que nós mencionamos vez ou outra. Ela é a pedra angular da nossa fé, da nossa teologia. Agora nós cremos na ressurreição de Cristo. Amém? Senão você não estava aqui, eu acho. Nós cremos na ressurreição de Jesus. Mas dizer que nós cremos na ressurreição de Jesus não significa dizer que não existem caminhos lógicos, que não existem formas de nós averiguarmos de maneira fática que Jesus de fato ressuscitou. E Paulo então vai construir agora um argumento falando sobre estas provas da ressurreição de Jesus. Ele começa aí no versículo 3, dizendo: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, diz ele, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós recebemos a ressurreição de Jesus pela fé, mas essa fé se baseia em algo que é substancial, em algo que é objetivo. E Paulo começa dizendo: olha, a ressurreição de Jesus é um fato atestado escrituristicamente. Paulo diz: estava escrito no Antigo Testamento que ele deveria morrer e que ele deveria ressuscitar. Posteriormente, no Novo Testamento, os discípulos de Jesus, os apóstolos, escreveram os relatos a respeito de toda a vida de Jesus, incluindo a sua morte e a sua ressurreição. E Paulo então está dando aqui agora elementos documentais a respeito da ressurreição de Jesus. E não são só documentos bíblicos, por assim dizer. Nós recebemos a Bíblia como autoritativa, nós cremos que a Bíblia é toda a palavra de Deus, então nós recebemos e entendemos que de fato Jesus ressuscitou, porque a Bíblia assim o diz. Mas existem também documentos extra-bíblicos, que apontam para pelo menos um burburinho que existia à época de Jesus, à época dos discípulos de Jesus, de que de fato ele tinha ressuscitado. Um homem chamado Flávio Joséfo, em um livro chamado Antiguidades Judaicas, no seu 18º livro, ele vai fazendo um compilado sobre a história dos judeus ao longo de muitos séculos, chegando inclusive a passar aí pelo tempo de Jesus. E Flávio Joséfo vai dizer o seguinte: e por essa época surgiu outro foco de novas dificuldades. Um certo Jesus, homem sábio, ele era operador de feitos maravilhosos, e ele vai agora tecer as suas críticas, ele diz: mestre daqueles que recebem coisas estranhas com prazer. Então ele vai continuar dizendo que este atraiu muitos judeus e também muitos gregos. Esse homem era o assim chamado Cristo. E quando Pilatos o condenara à crucificação mediante as acusações feitas pelos principais líderes dos judeus, aqueles que o haviam amado desde o começo não o abandonaram. Flávio Joséfo diz: pois lhes apareceu, segundo dizem, vivo outra vez ao terceiro dia.
havendo os divinos profetas falado isso e milhares de outras coisas maravilhosas ao seu respeito. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiram o seu nome. Flávio Josefo não está dizendo que ele crê na ressurreição de Jesus. Flávio Josefo está dizendo, existe um grupo de gente, uns tais cristãos, que tiram o nome deste homem chamado Cristo, esse Jesus, que eles amaram, e amaram o tempo todo, mesmo depois dele ter morrido, porque eles dizem que ele apareceu vivo de novo. Flávio Josefo escreve isso próximo ao final do primeiro século, algumas décadas após a morte de Jesus. Não só Flávio Josefo, mas há um outro homem chamado Cornélios Tácitos. Ele vai falar sobre os cristãos, dizendo que uma classe odiada pelas suas abominações, chamadas de cristãos pelo povo. Ele vai dizer, Christus, ou Cristo, de quem se originou o nome deste povo, sofreu a pena máxima, a crucificação, durante o governo de Tibério, às mãos do nosso procurador Pôncio Pilatos. E uma perversa superstição, diz Cornélios, assim posta em alto momentaneamente, novamente invadiu não só a Judéia, a primeira fonte deste mal, mas também toda Roma. Cornélios vai falar sobre essa ressurreição de Jesus como uma superstição perversa. Essa superstição perversa que fazia com que os cristãos entregassem a sua vida, e era um grande problema para o Império Romano. Gente que literalmente se entregava à morte, porque dizia, sim, Jesus ressuscitou. Muitos outros escreveram relatos a este respeito. Um homem chamado Plínio, o jovem, ele foi governador da província da Bitínia, e ele escreve ao imperador Trajano, várias e várias vezes, algumas cartas a respeito de como lidar com os cristãos, que era uma pedra no sapato dele. E ele vai falar que um grupo de cristãos adorava a um tal de Jesus como se ele fosse Deus, e cantavam louvores a ele em determinado dia da semana. O próprio Inácio de Antioquia, isso no ano de 98 depois de Cristo, vai dizer que o fato dos cristãos se reunirem aos domingos e não aos sábados é por causa da ressurreição de Jesus. Inácio de Antioquia vai dizer isso já no finalzinho do primeiro século, poucas décadas depois da morte de Jesus. Eles se reúnem por causa da ressurreição de Cristo. Então nós temos não só textos bíblicos, nós temos autores cristãos e não cristãos que apontam para a realidade da ressurreição de Cristo como algo central na vida da igreja. A igreja vivia e respirava a ressurreição, e é este respirar a ressurreição que os colocava adiante. Não só fatos documentais, Paulo está tratando, mas ele vai dizer aí, mais à frente no versículo 5, que ele apareceu, falando de Jesus, a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Paulo diz, olha, se relatos documentais não servem para vocês, nós temos testemunhas oculares. Jesus apareceu, e apareceu para muita gente. Ele começa dizendo que primeiro a Pedro, no grupo dos apóstolos, né? A primeira aparição de Jesus não foi para Pedro, mas sim para Maria Madalena, para as mulheres ali no túmulo, mais especificamente para Maria Madalena, o que é muito esquisito, porque na cultura antiga, o relato de uma mulher não valia muita coisa. Na verdade, se uma mulher presenciasse um crime, e ela denunciasse o crime, o relato dela só tinha valor se algum homem dissesse a mesma coisa. Então Jesus escolhe aparecer. Você pode esperar que talvez a melhor coisa fosse Jesus aparecer para alguém com uma grande reputação, né? Talvez para alguém do Sinédrio, talvez até para o próprio Pôncio Pilatos. Mas Jesus escolhe aparecer para uma mulher, e de acordo com os relatos bíblicos, uma mulher que não tinha lá boa fama. Jesus aparece primeiro a ela. Mas aqui Paulo está dizendo, e dentre os apóstolos aparece primeiro a Pedro. Depois ele ainda diz que apareceu aos 12, ainda no versículo 5. Aos 12 aqui, não número, né? 12, porque a esta ocasião Judas Iscariotes já não fazia mais parte dos 12. E diz as Escrituras que Tomé não estava junto.
nessa aparição de Jesus. Então, aqui 12 é o grupo, né? Não são as cabeças, mas o coletivo. Então ele apareceu a Pedro, depois ele apareceu aos 12, a esta comunidade, né, de discípulos. Depois diz o texto que apareceu a mais de 500 irmãos, muitos destes que ainda estão vivos. Por que Paulo faz questão de dizer, gente, tem gente viva que viu Jesus? Por que Paulo está apelando aqui para tantas e tantas testemunhas oculares? Porque, para corroborar uma verdade, quanto mais pessoas tiverem participado do fato, mais difícil é de negar. Por outro lado, para endossar uma mentira, quanto mais pessoas envolvidas, mais difícil é endossar uma mentira. Paulo diz, vai, converse com os irmãos. Ele apareceu para mais de 500, muitos deles ainda estão vivos, alguns já adormeceram, mas ainda estão vivos, você pode ir atrás, você pode conversar um a um. Ele diz depois que apareceu no versículo 7, apareceu também a Tiago e aos demais apóstolos, e Paulo vai dizer, e depois também apareceu a mim, como alguém que nasceu fora do tempo. Vemos aqui Paulo apontando para testemunhas oculares. Gente que presenciou a ressurreição de Jesus. E são muitas testemunhas que dizem a mesma coisa. São muitas pessoas que apontam para a mesma coisa. E a troco de quê? Falar da ressurreição de Jesus? Se uma mentira precisa ser sustentada, ela precisa trazer algum benefício. Para que alguém sustente uma mentira, essa mentira tem que trazer algum benefício. E qual era o benefício dos cristãos de dizerem que Jesus havia ressuscitado? Bom, o benefício dos cristãos era serem expulsos das suas famílias, eram ser presos, era ser levados aos coliseus, ser devorados pelos leões, ser mortos pelos gladiadores. Era gente que perdia todos os seus vínculos familiares e sociais. Os cristãos, maridos, que se convertiam e as esposas não, eram abandonados pelas suas esposas, e vice-versa. Aqueles que tinham relações comerciais, os judeus que tinham relações comerciais, e era descoberto que alguém havia se convertido ao cristianismo, essas relações comerciais eram rompidas. Qual a vantagem de pagar com a vida por uma mentira? Esses discípulos, inclusive, pagaram com a vida de maneira sangrenta, de maneira fustigante. Plínio vai dizer na sua carta a Trajano, que para que os cristãos pudessem se manifestar, ele fazia todo tipo de afronta e apontava para eles todos os tipos de sofrimentos que eles poderiam passar. Cristãos eram esfolados vivos, eram colocados como tochas humanas para acender as rodovias de Roma. Cristãos eram empalados vivos. Cristãos eram queimados vivos em fogueiras públicas. Eram empurrados de penhascos. Dos discípulos de Jesus, o único que não morreu martirizado foi João, que morreu de velhice, em Éfeso. Mas depois de ter ficado muitos anos exilado na ilha de Patmos, e segundo a história, ter sido fervido em óleo quente e só não morreu por milagre. Gente que sustentou com o seu testemunho de vida e de morte a ressurreição de Jesus. E é exatamente disso que Paulo começa a tratar no versículo 9. Ele fala dessa intrepidez da pregação, ele diz: pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creem. Paulo diz, eu prego a mesma coisa que eles pregam, e vocês me conhecem. Vocês sabem que eu persegui a igreja, eu fui um perseguidor da igreja. E agora Paulo não é mais um perseguidor da igreja, agora ele é perseguido por causa da igreja. Ele é perseguido por causa do nome de Cristo. E que mudança foi essa na cabeça de Paulo? Para que ele deixasse de perseguir e passasse agora a ser perseguido. Ele diz, eu vi Jesus. Eu tive um encontro com Jesus. Eu fui este nascido fora do tempo. E Jesus, depois de ter aparecido para esse monte de gente, Jesus ainda assim apareceu para mim, como alguém que nasceu fora do tempo. Foi por causa da ressurreição de Cristo que os discípulos, de maneira tão audaciosa, começaram a pregar. Lembre-se que ali próximo à prisão de Jesus,
indo já para o martírio de Jesus, os seus discípulos fugiram. Durante muito tempo, após a morte de Jesus, eles se esconderam, com medo. Pedro, o mais fiel dos apóstolos de Jesus, aquele que disse: Senhor, se for necessário eu morro contigo. Pedro negou Jesus 3 vezes, depois foi se esconder. João vai nos dizer que Pedro, ainda cabisbaixo, triste, diz: eu vou pescar. Chama outros discípulos, os discípulos vão pescar. Não quer mais ministério, não quer mais esse negócio de Jesus. Mas ele tem um encontro real com Jesus, Cristo ressurreto. E é esse Pedro que em Pentecostes vai pregar aquela mensagem tão poderosa. Esses discípulos deram a vida por essa mensagem, porque não estavam simplesmente pregando uma filosofia de vida. Eles estavam testemunhando daquilo que viram e ouviram. Essas são as palavras de Pedro e João, diante das pessoas que tentaram os calar, dizendo: parem de falar desse nome. Pedro e João disseram: olha, julguem vocês o que é melhor, obedecer a Deus ou obedecer a homens. E eles dizem: porque nós não podemos deixar de anunciar aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos. A palavra usada ali para não podemos, ela fala de uma incapacidade física. Não é simplesmente: a gente tem a obrigação, uma vez que a gente viu, a gente tem a obrigação. Não é isso. Isso a gente não consegue, não dá. É impossível. Nos é natural falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Não dá para não falar. Porque eles testemunharam a ressurreição de Jesus. Então, mesmo sob tortura, os discípulos mantinham o testemunho. Paulo é este que sofreu, e sofreu muito. Ele vai contar dos seus sofrimentos. Passou por naufrágio, foi apedrejado, tomou chicotada, tinha medo na cidade, tinha medo no campo, foi traído pelos seus compatriotas, foi traído pelos seus discípulos. Paulo sofreu um tanto. Paulo foi entregue às feras. Olha o que diz aí o versículo 30. Verso 30, Paulo fala: também nós, falando de si mesmo, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias, Paulo diz, enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo diz: ainda hoje, todos os dias eu enfrento a morte. E por que esses discípulos enfrentavam a morte sustentando esta verdade? Porque eles haviam visto Cristo ressurreto. Jesus ressuscitou e nós temos testemunhas oculares disso. E a pergunta é: e por que isso importa? Por que isso importa? Junto com os relatos documentais, junto com as testemunhas oculares, juntos com o testemunho da audaciosa pregação dos evangelistas. Hoje soma-se também os achados arqueológicos, lugares, situações, documentos que apontam para a veracidade do personagem histórico Jesus, de forma que nem os ateus mais chatos conseguem hoje em dia dizer: não, Jesus não existiu. Não, eles dizem: Jesus existiu. Agora eles vão dizer: ele só não era quem ele dizia ser. Mas dizer que Jesus não existiu, não tem como não dizer. Não tem como não dizer que Jesus morreu na cruz, não tem como não dizer. Existe uma fartos achados arqueológicos a respeito da vida de Jesus. Mas por que isso importa? Por que importa a ressurreição de Jesus? No verso 12 ele diz: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Por que a ressurreição de Cristo é importante? Porque se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, a nossa vida de fé é inútil, vir à igreja é inútil, orar é inútil, ler a Bíblia é inútil, ter fé é inútil. Se Jesus não ressuscitou, não faz sentido a nossa fé, não faz sentido. Jesus não é um mero mestre da moral. Jesus não é simplesmente um cara legal que tem bons ensinos. Jesus não é um hippie do Oriente Médio dos tempos antigos. Se Jesus não ressuscitou, toda a nossa fé não faz sentido. Nós estamos simplesmente perdendo completamente o nosso tempo aqui. Não só isso. O verso 15 diz: mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam,
ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Lembre-se, Paulo está aqui argumentando com os corintianos que diziam, não tem ressurreição. Aí ele vai para um tipo de argumentação, que é o tal do reductio ad absurdum, que é mostrar, levar às últimas consequências os argumentos deles para mostrar quão absurdo é isso que eles estão falando. E ele disse, não tem ressurreição, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, a fé de vocês é inútil, a pregação de vocês é inútil, e pior, no versículo 15 ele diz, vocês são falsas testemunhas, vocês são mentirosos. Se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação não é só inútil, a nossa pregação é blasfemadora. Se Jesus não ressuscitou, abrir o Evangelho, ler o Evangelho, falar o Evangelho é uma grande blasfêmia contra Deus. Paulo disse, se Jesus não ressuscitou, vocês são falsas testemunhas. E mais, verso 17 ele diz, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. E neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos perdidos. Se Jesus não ressuscitou, os nossos pecados ainda são contados por Deus e nós enfrentaremos o juízo de Deus. Se Jesus não ressuscitou, aqueles que desceram à sepultura estão apenas aguardando o seu trágico destino final. Não há esperança. Não há esperança para você, não há esperança para mim, não há esperança para aqueles que já dormem. Paulo diz, se não há ressurreição, não faz sentido a vida. Tanto é que ele diz no versículo 19, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se Jesus serve para nós, só para resolver o nosso problema no casamento, ajudar a gente a corrigir algum desvio de caráter, se Jesus serve só para engordar a nossa conta bancária, só para curar a nossa coluna e o dedão do pé, se Jesus serve só para nos dar uma esposa, um marido, se Jesus nos serve somente para nos dar algum tipo de satisfação momentânea nesse mundo, Paulo diz, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Bem, por isso ele vai dizer lá no versículo 32, ele diz, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo está dizendo, a vida não faz nenhum sentido, a vida cristã não faz nenhum sentido se Jesus não ressuscitou. Então, melhor é aproveitar. Carpe diem. Aproveite os dias. Aproveite a vida. Aproveite as companhias. Aproveite a refeição, pode ser a última. Aproveite os amigos, você pode nunca mais vê-los. Aproveite a viagem, você pode não estar vivo amanhã. Queridos, é impressionante como muitos cristãos vivem assim. É impressionante como Cristo é apenas o amuleto para uma vida feliz aqui e agora. É impressionante como nós nos esquecemos da eternidade, da ressurreição e da vida por vir. Paulo diz, se Jesus não ressuscitou, vamos gastar a vida, porque a vida é tudo o que a gente tem. Mas Jesus ressuscitou. A nossa fé não é vã. A nossa pregação não é vã, porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e está vivo. E porque Ele vive, a nossa fé é poderosa. Porque Ele vive, nós não somos os mais miseráveis dos homens. Porque Ele vive, nós somos chamados de os bem-aventurados, os felizes. Porque Ele vive, os nossos pecados foram pagos. Os nossos pecados foram perdoados. Porque Ele vive, nós não estamos mais em nossos pecados. Porque Ele vive, aqueles que desceram à sepultura crendo em Cristo, não estão sem esperança. Nós dizemos até logo. Nós dizemos te vejo mais tarde. Porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Porque Ele ressuscitou. Porque importa saber que Jesus ressuscitou. Que nós somos então, de fato, estes mais felizes dos homens, e não os mais miseráveis.
Porque ele ressuscitou, diz ainda o verso 20. Verso 20 ele vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Verso 21 diz: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Paulo está dizendo, gente, Jesus ressuscitou. E pelo fato dele ter ressuscitado, vocês também vão ressuscitar. Ele foi as primícias. A palavra primícias aqui, ela fala de primeiro pagamento de uma série. Sabe, antigamente, lembra do cheque? Já usou cheque, né? Você fala que já usou cheque, então aí você já vai entregar a sua idade. Antigamente tinha o tal do cheque, né? Aí você ia no lugar e comprava, pode ser 30, 60, 90, né? Não, assim é muito. Então é uma entrada, 30 e 60 até pode ser, né? Essa entrada, é essa palavra aqui, primícias. Jesus é a entrada. Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Jesus é chamado de unigênito Filho de Deus, mas quando ele morre e ressuscita, ele é chamado de o primogênito Filho de Deus, o primeiro nascido, o primeiro dentre muitos irmãos, o primeiro daqueles que ressuscitam. Não houve ressurreição antes de Jesus. Você fala assim, sim, Jean, eu vejo no Antigo Testamento e no Novo Testamento gente ressuscitando, mas não esse tipo de ressurreição de Jesus. Aqueles que ressuscitaram antes de Jesus morreram de novo. Jesus, inclusive, ressuscitou umas pessoas por aí, mas estes morreram de novo. Lázaro ressuscitou, no mesmo corpo corruptível, no mesmo corpo bagaceira, que depois virou bagaço de novo. Mas Paulo está dizendo de uma outra ressurreição. Mais à frente, depois se você quiser ler em casa o restante do capítulo 15, aí, ele vai falar sobre esse corpo de glória, que é aquilo que é corruptível vai ser revestido do que é incorruptível. Aquilo que é pequeno vai se revestir daquilo que é sobrenatural. Paulo está falando de um outro tipo de ressurreição. E ele fala que a nossa ressurreição vai ser a semelhança da própria ressurreição de Jesus. Ele foi o primeiro, e porque ele vive, nós também viveremos. Porque ele vive, nós já estamos vivos. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porque ele ressuscitou, nós não estamos mais em nossos delitos e pecados. E aqueles que experimentarem a morte, e eu fico sempre muito dividido nisso, não sei se prefiro aguardar dormindo, ou aguardar acordado, porque o Apocalipse vai dizer que antes de Jesus voltar o negócio vai ficar mais feio do que já está. Então eu não sei se eu prefiro que o Senhor me encontre dormindo ou me encontre acordado, mas aqueles que estiverem dormindo na sepultura, quando Jesus vier, estes ressuscitarão com o corpo incorruptível, à semelhança do corpo de Cristo. Porque Ele vive. Porque Ele vive, nós também viveremos. Porque Ele vive, a morte foi vencida. Jesus triunfou sobre a morte. Verso 26 vai nos dizer isso. Que o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Até lá, nós ainda enfrentamos este assombro da morte. Pode ser que estejamos até preparados para a nossa morte, mas dificilmente estaremos preparados para a morte de alguém que a gente ama. Ainda será um incômodo. Ao longo do meu ministério, que não é lá muito longo, eu tive que fazer muitos sepultamentos. De todos os tipos. De pessoas que criam em Jesus, de pessoas que não criam em Jesus, de famílias que não criam em Jesus com alguém que morreu e cria em Jesus, de pais, de avós, de filhos. Independente do tamanho da fé de alguém, estar de frente com a morte sempre é, no mínimo, um grande incômodo. Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos feitos para a morte. Nem morte espiritual, nem morte física. É por isso que no último dia, o nosso corpo também viverá. Deus não nos fez para sermos almas desencarnadas
numa nuvem branca tocando harpa. Deus nos fez seres integrais, corpo e não corpo, material e não material. Deus nos fez do pó da terra, da substância da terra, dos átomos da terra, mas soprou em nós o seu próprio fôlego de vida, de forma que nós somos ao mesmo tempo corpo e não corpo. A queda bagunçou com tudo, rompeu para todo lado. Mas quando nós entendemos que a ressurreição de Cristo põe de volta as coisas nos eixos, e que nós estamos aguardando agora a completude final, estamos aguardando o último capítulo da história. É tão interessante, os irmãos que estudaram conosco aqui ao longo das quintas-feiras, nós pensamos um pouco a respeito dos dias da criação. E você vai ver o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e todos eles terminam do mesmo jeito. E foi tarde e manhã e o dia tal. O único dia que não tem essa cláusula é o dia 7. Quando Deus institui o dia de descanso. Quando Deus institui a parada, não tem. E foi tarde e manhã o sétimo dia. Não tem. Porque nós estamos aguardando o descanso. Nós aguardamos. Desde a queda, nós aguardamos o descanso. Desde a queda, Deus continuou a ensinar o seu povo sobre buscar esse descanso. Nas festas, uma vez na semana, Hebreus, Colossenses, vai nos dizer que esses dias de descanso apontavam para Cristo. Que Cristo é o nosso verdadeiro descanso. E quando Ele vier, nós de fato descansaremos. E eu tenho uma heresia particular que eu quero compartilhar com você. Que eu acho que seria muito poético, se naquele grande dia, quando nos encontrássemos com o Senhor, ouvisse nos céus, com voz, com bastante reverb, e foi tarde e manhã, o sétimo dia. Enfim, o descanso. É em Cristo que o descanso é construído para nós. Na sua morte e na sua ressurreição. Aleluia. E porque Ele vive, eu também viverei. Se o meu corpo descer às sepulturas, porque Ele vive, eu também viverei. E até que Ele venha, nós nos juntamos à miríade de testemunhas oculares dos efeitos dessa ressurreição no meio de um povo. É por isso que nós somos chamados a carregarmos decentemente o nome de Cristo nesse mundo. A mostrarmos às pessoas o que alguém que viu a eternidade, que contemplou o reino, vive o reino no seu dia a dia. Temos aprendido e orado com o Pai Nosso e desejado o reino. E deseja o reino aquele que contempla o Rei, aquele que vive e reina para sempre. Se você puder, coloque-se de pé. E nós vamos orar.